Deus me deu uma palavra muito boa hoje no período de oração, quero compartilhar com você. Você aguenta segurar aí 40 minutinhos ou não? Aguenta ficar firme aí 30 minutinhos? Como é que você está? Tudo bem? Que bom. Pode melhorar, hein? Amém? Pode melhorar. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 6, versos 5 a 13. Nós vamos fazer essa leitura e vamos retirar dela alimento para a nossa alma, alimento para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. A palavra de Deus é alimento. Amém? Deus alimenta a nossa vida. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, abra o seu iPhone, o seu iPad, o seu iMac, abra a sua Bíblia, lance no telão, façamos de tudo para que a palavra seja anunciada, amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Versículo 5 do capítulo 6 do livro de Mateus, até o versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha as portas, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto, e o teu Pai, que vê o que está em oculto, vai te recompensar. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos façais iguais a eles, pois eles, porque os vosso Pai Celeste, que olha para vocês e que sabe o que é necessário e que sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoar os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vai perdoar vocês. Curva sua cabeça um pouquinho, fecha seus olhos. Espírito Santo, que expirou a palavra, pedimos agora que o Senhor revele essa palavra a cada um de nós. Provavelmente já ouvimos essa ministração em outros lugares, ou até mesmo aqui, mas a Tua palavra diz que ela se renova todas as manhãs, todos os dias, e a Tua palavra ela é nova para esse dia. Ministra os nossos corações, ministra as nossas almas nesse pouco tempo que nós vamos refletir sobre a Tua palavra. Caia por terra, Senhor, toda mentira da nossa mente, do nosso coração, e entre a luz da Tua verdade, e que a Tua verdade reine sobre nós de uma maneira poderosa, gloriosa e eterna. Te damos toda a liberdade, amado Espírito Santo, de falar conosco, de nos redarguir, de nos corrigir, de nos consolar e de nos levar para o caminho certo. Em nome de Jesus Cristo, nos prostramos diante de Ti e reconhecemos que de Ti vem toda a sabedoria, todo o entendimento e toda a graça. Fala conosco, abrimos o nosso coração como terra preparada para receber essa semente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre a oração do Pai Nosso. Quantos não sabem a oração do Pai Nosso? Talvez eu e você já repetimos essa oração várias e várias vezes.
Você que vem do catolicismo, o padre te ensinou tantas vezes. E na Bíblia, ela também, essa oração, ela está contida aqui. Hoje eu não quero te convidar para nós orarmos o Pai Nosso. Hoje eu quero te convidar para nós olharmos para esse texto e retirarmos pérolas desse texto. Pois Jesus ele não tinha intenção simplesmente de ensinar uma reza para os seus discípulos, creio eu. Ele não queria que simplesmente eles ficassem repetindo o Pai Nosso. Mas Jesus ele trouxe conhecimento. Ele trouxe na oração do Pai Nosso um entendimento. Eu já me vali muito da oração do Pai Nosso. Muitas vezes tem momento na nossa vida que você não tem o que orar. Já não tem vontade, às vezes, de orar. Amém? A verdade é essa. Às vezes já estamos sem vontade de orar. É só comigo que acontece isso? Pelo rosto que vocês estão fazendo, é só comigo. Nossa, que bom, né? Que bom que se fosse só comigo. Mas não é comigo. Muitas vezes é com você, problema, falta de tempo, ou sobra de tempo, ociosidade. E muitas vezes nós estamos indispostos para orar. Mas muitas vezes eu me vali desses princípios de oração, e quando eu fui ver, gerou em mim uma oração que nem vontade tinha. Porque a oração do Pai Nosso não é uma reza, não é um amuleto, não é algo para que você viva repetindo ele, mas é para que você entenda que existem passos e princípios para a sua oração, e Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Quando você olha no capítulo 11 do livro de Lucas, você vai ver que os discípulos chegaram em Jesus, aliás, os discípulos de João chegaram em Jesus e disseram assim para ele: ensina-nos a orar. João nos ensinou, mas nós queremos que o Senhor nos ensine a orar. E ele, então, ensinou a oração do Pai Nosso. Eu quero meditar com você no Mateus capítulo 6, porque antes de eu entrar na oração do Pai Nosso, eu quero falar de alguns princípios que antecedem a isso, que nós precisamos prestar atenção. Porque eu não sei você, mas eu ouço muitas vezes as pessoas falando: olha, eu oro. Eu fico falando, cara, esse cara ora. Eu oro, você já ouviu? Eu oro. Aí Deus não me responde. Eu falo, cara. E quando você olha para o livro de Tiago, você vê Tiago falando: vocês oram e não recebem porque oram mal. Eu falei, nossa. Porque Jesus disse: batei e abri-se-vos-á. Buscai e acharei. Pode pedir que eu tenho para dar. E nós temos que pedir a Deus, temos que orar a Deus. Mas Tiago diz, olha, tem oração que não são atendidas. Mas por quê? Porque às vezes falta o princípio da oração do Pai Nosso. E quando você traz esses princípios para a sua vida, sabe, orar da maneira certa não é elaborar as palavras para que Deus entenda. Deus, para que o Senhor entenda o que eu estou falando, vou usar o meu máximo do japonês e do português. Não é isso. A Bíblia diz que Deus entende o seu sentimento. Antes que a palavra chegue na mente ou na língua, Deus já sabe. Então, por que orar? Porque Deus quer fazer com que, através da oração, Ele possa ter comunhão com você, relacionamento com você, a ponto de você conhecer os pensamentos de Deus, porque Deus já conhece os seus pensamentos, amém? Você que abre espanhol está conseguindo entender o meu português? Você precisa entender que a oração que Deus projetou não é simplesmente para que eu use palavras para pedir ou para deixar de pedir, mas Ele fez com que a oração se tornasse um relacionamento íntimo, gostoso, a ponto de você conhecer o coração de Deus, a ponto de você conhecer a vontade de Deus, a direção de Deus para a sua vida. E eu quero mostrar isso para você. Então, nesse texto que nós estamos lendo, do versículo 5 a seguir, nós vamos ver, por exemplo, no versículo 5, que Jesus diz assim: olha, eu quero que vocês orem, mas eu não quero que vocês sejam, repita comigo. No versículo 5, o que nós lemos? Cara, tem uma palavra no versículo 5 que não dá para esquecer. Vamos lá? Parece que eu ouvi. Eu ouvi a palavra, eu vi. Meu irmão, quando você olha para esse texto, você não vê quando orares, seja como. Aí você fala, quando nós olhamos para esse texto, a gente vê o hipócrita.
Então, a primeira coisa que nós queremos trabalhar com você, Jesus não quer hipocrisia. Porque imagina, eu já ouvi umas vezes, aquele cara hipócrita falando que te ama, e você sabe que ele falou mal de você? Quem já teve essa má experiência? Eu já tive. O cara abraçava, me beijava. Beijar um cara barbudo, isso é difícil. Aí beijava, pastor, eu te amo. E antes disso, um cara falou para mim, olha, ele está te apunhalando pelas costas. O que é isso? É uma hipocrisia. Só que a hipocrisia, nesse tempo de Jesus, ela já existia. Por exemplo, a palavra hipocrisia era usada para artistas de teatro. Eles eram chamados de hipócritas. Por quê? Os teatros, eles usavam uma máscara. Você já viu alguém fazendo teatro com uma máscara? Então ele podia estar chorando, com dor, mas você não via o rosto dele, a máscara o encobria. Então, quando Jesus fala da hipocrisia, ele não está falando que você é um hipócrita, ele está falando que nós não podemos usar de hipocrisia porque ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso pensamento. Mas ele vai mais a fundo. Quando ele traz a palavra hipócrita, eu não quero que vocês sejam assim. E ele vai comparar. Olha, tem gente que gosta de orar nas praças, gente que gosta de orar nas encruzilhadas, nas esquinas, para mostrar às pessoas uma santidade que a verdade eles não têm, é uma máscara. Então, por outro lado, quando nós entrarmos na presença de Deus, Deus quer que nós sejamos reais com Ele, possamos realmente abrir o coração diante de Deus, sem tentar esconder nada, sem tentar maquiar nada. Por exemplo, se você errou, a palavra do erro tem uma palavra, nós temos que chegar diante de Deus e falar, Deus, eu não simplesmente errei, eu falei aqui, eu falei ali. Então, nós precisamos entender que a oração, ela antecede um coração sem hipocrisia, sem falsidade. E isso é importante na nossa oração, porque eu não sei você, mas eu já, na minha caminhada, tentei falar bonito diante de Deus quando o pecado tinha um nome bem feio. Senhor, o Senhor sabe que eu pequei, mas também quem não peca com uma mulher tão bonita daquela, criatura do Senhor, fez o Senhor, tirou da costela. Quem que não gosta de uma costela? Né? A gente tenta florear o pecado, e nada mais é que pecado. Pecado tem nome e tem que ser dito por nome. Muitas vezes, a religiosidade gera hipocrisia. A gente se torna tão religioso que a gente começa a se esconder através de palavras, e Deus fica assim, bonito. Quando você falar a verdade, eu vou te abençoar. Então, não sejam hipócritas. Parece que hipócrita é uma palavra ruim. Não, mas a palavra hipocrisia simplesmente é: tire a máscara diante de mim, fique realmente como você é diante de mim, como eu sei que você é, porque é assim que eu te quero. Eu quero transparente diante de mim. Amém? A outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, antes de entrarmos na oração, propriamente dito, nós vamos ver que o Senhor fala, entra num lugar secreto, ora ao teu Pai que vê tudo em secreto, e Ele te recompensará. Então fala de lugar. Só que a Bíblia diz que nós temos que orar em todo lugar. Por exemplo, nós vamos orar aqui, nós oramos no templo, nós oramos na mesa para comer, amém? Quem ora? Amém? Amém, irmãos? Amém? Ora, porque pode ter veneno, hein? Pode ter bactéria. Jesus ensina que nós temos que orar. Na cama, no carro, quem ora no carro? Na fábrica, sozinho, todo lugar. Eu oro muitas vezes, eu oro bastante quando vou pescar. Senhor, não deixa esse negócio afundar. Eu não estou vendo a margem. Senhor, se afundar, nós estamos no estreito. Então tem que orar bastante em todo lugar, na escola, né? Senhor, abençoa o professor, dá sabedoria para que ele possa me ensinar. Então nós temos que orar em público, mas Jesus ele fala também que nós podemos fazer um lugar de encontro com Deus. Aquela pessoa que chega uma hora antes do serviço, ele pode fazer daquela uma hora no seu carro um encontro de oração numa sala secreta. Quem já ouviu aquele filme O Quarto de Guerra? Já ouviram? Já assistiram? Quarto de Guerra? E quem já fez um quarto de guerra na sua casa?
Quem já assistiu o filme? E quem já fez um quartinho de guerra? Só uma mão levantou. Você está entendendo a importância? Jesus, ele fala que ele também quer que você fique no lugar. O que Jesus está dizendo? Olha, eu sei que tem momento que você não vai chegar diante da mesa no Chocudô. Deus poderoso, grandioso, eterno. Deus que fez a terra e caiu o grão de arroz e me deu esse arroz. Não vai. Só se for doido, só se for hipócrita. Senhor Jesus, santifique esse alimento. Come. Não é? Não vai ficar igual um irmão que ganhamos ele para Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo, e daí ele foi dar sogueio, fazer sogueio para o pessoal da igreja, o pessoal chegou apavorado. Pastor, pelo amor de Deus, fala com o irmão porque ele vai matar todo mundo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo, irmão? Ele passa em todos os sinais vermelhos, orando em línguas. E aí passa, cheio da unção, cheio da glória. Fui falar com ele, ele disse, está cheio do poder de Deus. Eu falei, meu Deus do céu. Tive que ensinar ele, cara, não faz isso. O Espírito de Deus, ele não te toma a ponto de você não ter controle. Ao contrário, você pode controlar. Mas era aquela pessoa que nasceu de novo, não tinha experiência. Então, Deus, ele entende que tem momentos que tem que ser oração rápida. Mas ele também entende que você pode fazer um tempinho maior para sentar aos pés do Senhor, como Maria. Amém? Eu sei que eu e você somos muito Marta. Tem Marta aqui? Tem Marta? Ah, irmão, nós somos muito Marta. Deus deu 24 horas, a gente não tem tempo. Né? Parece que o relógio faz assim. Mas Jesus, ele quer também que possa ter um momentinho de Marta. Sentar sós nos pés do Senhor, falar, Senhor, eu estou aqui precisando disso, daquilo. Então é necessário você fazer, por exemplo, qual que é o meu lugar de oração que eu gosto? Aqui no escritório. Saio, acordo 5 da manhã, às vezes acordo 4 da manhã, ou 3 da manhã, sei lá a hora que eu acordar. Eu saio, frio ou calor, venho aqui. Eu já deitei muitas vezes aqui, claro, com o ar-condicionado ligado. Então, depende, você pode fazer do seu quarto um cantinho, para que você possa ter um momento especial com Deus. Então, Jesus, ele está dizendo assim, olha, tira a hipocrisia, eu sei que vocês estão aí com muita tarefa, mas faz também um momentinho especial, porque eu quero falar coisas particulares com você. Eu quero abrir o meu coração, eu quero mostrar coisas. Eu quero trazer você para perto de mim, para mostrar quem você é e te abençoar nessa terra. Amém? E ele fala outra coisa aí antes da oração. Não useis vãs repetições. Eu sei que eu vim do catolicismo, então eu fui ensinado a rezar a Ave Maria, o Pai Nosso. Quando a gente cometia algum pecado, e naquele dia se resolveu falar lá para o Frei, o padre Rui, da minha época, chegava e falou, você vai rezar 50 Ave Maria. Eu não sei mais rezar. E eu saía lá rezando aquele... Demorava um bocado. E a gente fazia aquilo. Eu não tenho nada contra isso, não é isso. A gente não quer atacar ninguém, eu só estou dizendo o que eu fazia. Mas Jesus, ele não ensinou isso, ele não tinha intenção de fazer isso. Ele não tinha intenção de você ter um papelzinho e ficar repetindo aquele papelzinho todo dia. Imagina, irmão, imagina comigo. Imagina comigo. Chega em casa, mesma ladainha. Sai de casa, mesma ladainha. Chega em casa, mesma ladainha. Tem hora que você fala assim, pô, eu não aguento isso. Tem marido aqui? Você sabe que é ladainha, né? Eu tenho conversado com minha esposa, falei, vamos trocar um pouco o disco? Põe naquele primeiro, volta para o segundo. Porque daí a mente da gente acha que é outro, mas é mesmo. É o mesmo, só troca o disco. Põe disco 1, disco 2. Hoje eu vou disco 2. E aí quando voltar para um, você fala, nossa, isso é novo. É o mesmo, mas a gente vai adaptando. Então, nós precisamos tirar as repetições. Agora, a repetição não é ficar pedindo a mesma coisa. Porque, de repente, por exemplo, você está num projeto, num plano de oração. Por exemplo, você está pedindo cura a Deus e não foi curado. O que você tem que fazer? Continuar pedindo. Não é? Isso é repetição? É, mas não é vã repetição. É repetição, mas não é vã. Então você tem que pedir sim até receber. Ele diz, batei, batei, abri-se-vos-á.
O que Jesus não quer é que você fique ano após ano naquilo. Deus fez, vai para outra, prossiga. Então, eu mesmo tenho orado, tem gente que tem orado por a mesma coisa há vários anos. Quantos não oram pela conversão dos filhos, anos e anos? Senhor, converte meu filho, Senhor, converte meu filho. Isso é repetição? É, mas não é vã. Tem um projeto, tem um plano, tem um propósito. Então Deus, Ele faz isso, ensina os discípulos, e depois Ele vai entrar, propriamente dito, na oração do Pai Nosso. Ele não diz, pega a caneta, decora isso aqui, e aonde você for, você reza isso. Ele falou, não, eu vou te ensinar princípios poderosos para que a sua oração seja eficaz, para que a sua oração seja poderosa no reino, e que você conquiste tudo aquilo que eu quero que você conquiste. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então vamos lá então para ver que oração é essa. No versículo que estamos lendo, no livro que estamos lendo, ele vai dizer assim, quando vocês orarem, vocês vão começar a oração assim, Pai nosso que estais no céu. O que Jesus está tentando dizer para os seus discípulos e ensiná-lo? Vocês têm um Pai que está no céu. Olha, preste atenção comigo. Época de Jesus. Quem era o pai? Quem era o pai dos judeus? Quem era o pai? Abraão. Pai Abraão. Abraão é o pai da fé. Mas Jesus agora vai introduzir, vai dizer, olha, Abraão foi joia. Conquistou pela fé. Homem de Deus. Mas agora vocês vão mudar o disco. Vocês têm um Pai que está no céu. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Vocês têm um Pai que estais no céu. Nossa. Quando a gente fala, você tem um Pai que estás no céu, a gente fica. Quem tem pai aqui? Ele já morreu? Quem está vivo? Você sabe por que a gente faz isso? E é isso que Deus quer arrumar. O meu pai, o seu pai, imperfeito. O meu pai e o seu pai, incapaz de nos ajudar em tudo. O meu pai e o seu pai é insuficiente. Ele não é onipotente. Ele não é onipresente. Ele não é onisciente. O meu e o seu pai tem desejo de abençoar a gente, pagar uma faculdade, pagar isso, mas às vezes falta condições, falta imperfeição, somos imperfeitos, nós não somos capazes de resolver o problema todo da nossa família. Agora Deus quer arrumar essa questão de pai. Muitas vezes nós colocamos o nosso pai do céu no nível do nosso pai da terra. E o nosso pai do céu não é imperfeito, ele é perfeito. O nosso Pai do céu não é injusto, Ele é justo. O nosso Pai do céu é impossível que Ele minta. O meu pai já mentiu, o seu também. O nosso Pai é perfeito, Ele é glorioso e Ele está no céu. Então nós temos que olhar para Deus como Pai nosso. Ele é meu Pai, mas Ele também é seu. Quantos pais a gente tem aqui? Você é pai? Mexeu com o seu filho e mexeu com? As famílias vão se unindo. Nós temos aqui duas famílias, a minha família e a família do Fujimoto, pai do Júnior, namoram. Júnior e minha filha namoram. Eu adotei o Júnior como meu filho. E ele adotou a minha filha como filha deles. Não é isso? Não é essa a visão? Não é essa a dinâmica? Mexeu com minha filha, mexeu comigo e mexeu com ele. Mexeu com o filho dele, mexeu com ele e mexeu comigo. Não é assim? Somos pai, sentimos. O seu filho pode fazer a coisa mais errada. Se alguém chamar ele de isso ou daquilo, você sente. Você sente que ele bate. Fala, poxa, é meu filho, cara. E Deus, Ele é da mesma maneira, só que melhor. Ele é um Deus todo-poderoso para cuidar de nós. Então Ele precisa ser reconhecido não só como meu Pai, mas como meu, seu e nosso.
Pai, meu Abba Pai. A Bíblia diz que Ele nos adotou. Eu não sei você, mas isso dá segurança. Eu preciso conversar com os meus filhos, mas eu acho que a minha presença junto com eles dá um pouco de segurança. Então Deus, Ele é perfeito, Ele é glorioso, Ele é eterno. Ele traz toda a segurança que você precisa. Você não tem um padrasto no céu. Você tem um pai. Né? Você não tem um padrasto no céu. Você tem um pai. Você não tem um homem no céu, como dizia Xuxa Meneghel. Você tem um pai. Você não tem um cara no céu. Você tem um pai. Então, olha os paradigmas sendo quebrados na época de Jesus. Pai Abraão, valeu, fez a parte dele. Mas você tem um pai que é muito superior a qualquer homem que está nessa terra. Posso ouvir um glória? Ele é o seu pai. Ah, pastor, mas eu tive tanto problema com meu pai. Meu pai me fez isso, me fez aquilo. Sim, porque é imperfeito. Ah, o meu pai me batia com isso, me batia com aquilo. Sim, mas Deus usou esse homem tão ruim para pelo menos te trazer para o mundo. Só que o nosso Pai do céu não pode ser comparado aos pais imperfeitos da terra. Ele é perfeito, Ele é poderoso. Ele te ama, Ele te quer, Ele te recebe. Amém? Então Jesus está dizendo, direciona a sua oração para quem? Para o pai Abraão? Não, para o pai que está onde? No céu. Então a nossa oração é dirigida para Ele, é para Deus. Pai querido, eu sei que meus filhos não têm esse hábito, talvez o seu não, mas eu tive esse hábito, eu tive essa criação. Antes de dormir, sagrado, ir no quarto da mamãe, do papai, beijar a mão. Bença pai, bença mãe. E os dois diziam, Deus te abençoe. Por isso que eu sou tão abençoado assim. Uma maneira, não sabemos de onde veio, mas Deus usava os nossos pais para nos abençoar. Deus te abençoe, meu filho. Amém? Então, é gostoso. É gostoso ver o seu filho sentar na sua cama e falar, pai, pensa. Tipo assim, me abençoe, papai. Eu sei que nós pais, nós temos que aprender a abençoar os nossos filhos. Parar de amaldiçoar. Parar de lançar decretos malignos e começar a lançar decretos de Deus. Meu filho é de Deus. Ele tem um pai na terra e ele tem um pai no céu. Então, direcionar a nossa oração para Deus como pai. Amém? Amém ou não amém? Posso ouvir um amém? Incitando você a dizer amém, porque, meu Deus, se eu falasse que o seu pai é o Silvio Santos, você fala, Silvio Santos, estou montado na grana, aleluia. Silvio Santos está perecendo, mas o nosso pai não perece, nosso pai é eterno, o nosso pai, ele é rico em misericórdia. Vamos para o próximo, e ele continua, e diz assim, olha, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O que Jesus está dizendo? Olha, o seu Pai que está no céu, Ele é santo, santo, santo e poderoso. Você conhece a palavra recíproco? Recíproco. Recíproco é o seguinte, a Elisângela aqui precisa de 10 mil, eu dou 10 mil para ela. E quando eu precisar de 10 mil, ela é recíproco para comigo, ela me dá 10 mil. Então, quando Jesus está dizendo, olha, santificado seja o teu nome, e eu olho para Deus como um Deus que é santo, que é puro, que é limpo, essa reciprocidade faz com que a santidade de Deus santifique a minha vida. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser santos. Seja santo como o Senhor é santo, está lá em Pedro. Seja santo como o Senhor, Jesus, ou Deus, é santo. Então, para que haja uma santidade na minha vida, uma limpeza, eu olho para Deus como um Deus santo que santifica. Como um Deus santo que lava, que purifica. Como um Deus santo que reflete a santidade dele em mim, através da Bíblia, e me leva a uma vida de santidade. Que é nada mais de que se separar
Santidade, se separar das coisas que não é santa, das coisas que não é pura. Amém? Então Jesus está falando, olha para Deus, olha para mim, que você vai ser santo, como eu sou santo. Sede santo, como Deus é santo. Isso é para nós. Então Jesus está ensinando que Deus não somente é santo, mas Ele santifica. Ele santifica a sua vida, Ele purifica a sua vida, Ele ajuda você a viver com uma mente mais limpa, mais pura, mais renovada, mais cheia de Deus, mais cheia da graça divina. Amém? Uma pessoa que tem uma mente santificada, quando houve um caos numa família, ele não vai dizendo, faz isso ou faz aquilo. Ele começa a orar para Deus que é santo, para pedir a santidade de Deus, para que essa família entenda o processo, o momento que está vivendo. Então, esse passo, o segundo passo da oração de Jesus é importantíssimo. Deus santo e poderoso, que estás no céu, que a santidade é tão forte, que tem poder para santificar os meus pensamentos, santificar a minha vida. E ele continua ensinando. E ele vai dizer, se você observar o princípio da oração, ele vai dar 3 princípios. A primeira eu já falei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Então, é 3 orações direcionadas para o céu. E 3 orações direcionadas para nós. E ele vai dizer o seguinte, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai nosso, santificado, seja feito o teu reino, seja feita a tua vontade, assim aonde? Na terra como no céu. Então, nesse tópico de oração, nesse momento de oração, Jesus está ensinando, vocês precisam aprender a orar. Antes de vocês pedirem alguma coisa, ore para o reino. Reconheça quem é Deus. Ele é Pai, Ele é Santo. E ore pelo reino, para que o reino de Deus se estabeleça na terra, se estabeleça na vida. Ai meu Deus, eu cheguei aqui diante do Senhor para orar, preciso disso, preciso daquilo, preciso do outro, preciso do perdão, porque pecador eu sou. Eu sei que você é, eu sei. Mas tem um Diumbã, ele ensina um Diumbã aqui, ele ensina um Diumbã. Primeiro é Deus Pai, é o Deus que santifica e é santo. E depois ele faz você olhar para o reino de Deus. O que quer dizer isso? É pedir para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Eu sei que no céu tudo é perfeito, mas aqui não. Então Deus está nos ensinando nesse tópico a orar pelos missionários. Orar pela Índia, pela África, para o Brasil, pelos países, pelos governadores. Deus está falando, ore para que o meu reino se estabeleça na terra. Então até aqui Deus está falando, ore para o reino. Ore para o reino. Ore para que aquele missionário continue firme na sua jornada. Ore para que a igreja mantenha suas portas abertas, pregando o evangelho. Ore para que as famílias sejam impactadas pelo meu reino, que haja conversão, que haja liberdade. Eu sei que a minha necessidade é urgente. Só que tem coisas mais urgentes, que é a salvação das pessoas. Eu sei que a cura é necessária, mas não adianta você ser curado do câncer, morrer amanhã, porque todo dia, todos nós vamos morrer, e ir para o inferno, sem câncer. Deus quer levar as pessoas para o céu. Deus quer levar as pessoas para ter uma comunhão com Ele. E nós precisamos entender isso. Então Jesus vai dar o princípio da oração. Ore aí, olha para o céu aí e veja que você tem um pai aqui. E quando você olha para um pai, o que você pede? De vez em quando meu filho chega, tem Gorracoen? Eu tenho, mas era o único que ia tomar um cafezinho. E a minha esposa olhou esse dia e falou, pai, não tem não. Eu não tinha mesmo. Aí eu falei, mas mexe aí. Dá. É gostoso a gente, pai. Né? Dá. Pai, eu vou pegar seu cartão para gasolina aí, tal. Pega, filho, vai, pega. Depois eu dou, então tá, filho, depois você dá. Eu sei que nem sempre a gente pode fazer isso, mas é gostoso, né, Tiago?
Pai, eu quero uma bicicleta. Vai lá comprar uma bicicleta para o seu filho. Não é sempre que pode, mas quando pode. Então, Deus, Ele quer que você olhe para Ele com a expectativa. Oh, Deus, me ajuda. Me dá graça. O Senhor é um Pai. E eu sei o que é ter um sentimento de um pai imperfeito, mas o Senhor tem um sentimento todo perfeito. O Senhor vai olhar para mim e vai me ajudar. O Senhor é santo. Senhor, eu quero orar pelo teu reino, pelo estabelecimento do teu reino. Sabe, irmãos, vieram perguntar para mim, pastor, o senhor acha certo? Eu o quê? Abrir tanta igreja? Eu falei, vou responder com a tua pergunta. Você acha certo abrir tanto boteco? O senhor está certo. Então tá bom, está tudo certo. Está tudo certo. Sabe, irmão, nós precisamos orar para que o reino de Deus cresça, para que as igrejas tenham vida salva, para que os pastores dessa igreja tenham sabedoria e entendimento. E uma coisa muito maior do que sabedoria e entendimento, sejam servos. Servos do Senhor e servos um do outro. Igreja não é negócio. Chegou esses dias um homem para conversar comigo e falou, pastor, a igreja está dando dinheiro. Hein? Eu falei, por quê? Todo mundo está abrindo igreja. Eu falei, por que o senhor não abre uma também? Está dando dinheiro? Ah, mas eu não tenho condição. Eu falei, então, pode até dar dinheiro, mas o senhor não tem condição. Então deixa quem tem condição abrir. As pessoas, elas vinculam a igreja com dinheiro. E elas fazem esse vínculo porque é verdade, porque Deus é dono do ouro, Deus é o dono da prata. E se nós entendemos os princípios da oração, jamais, irmãos, vamos mendigar o nosso pão. O que o sacerdote, o profeta dizia? Fui moço, fui velho, mas eu nunca vi um padecer necessidade. Deus é Deus. Deus é poderoso. Muitas vezes, nós pedindo para que o reino seja estabelecido, Deus está suprindo as nossas necessidades. Mas não para aí. Ele continua. Aí, então, Jesus começa a ensinar. Agora, vocês vão continuar orando e você vai fazer assim, ó. O pão nosso de cada dia nos dai. Está no texto aí, tá? Você vai vendo aí que está no texto. Pai nosso de cada dia. Pai, é isso? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. 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 Meu Deus, o meu dia é muito corrido. O senhor sabe que embaixo o negócio é assim. Já me dá o meu pão do ano. Dos 12 meses, já vou orar tudo aqui no bolo. Senhor, vou pôr tudo aqui, eu preciso disso. Pão nosso de cada dia você tem que chegar diante de Deus. Senhor, o Senhor é meu provedor. Quando Deus está falando, olha, pode pedir agora pelo pão. Ele está dizendo o seguinte, o pão nosso de cada dia eu te dou hoje. Ele quer que você olhe para Ele como provedor. Porque eu e você que somos DKC, que nós olhamos para o Japão como nosso provedor. Como trabalho, como nosso provedor das nossas finanças. Temos que olhar para Deus, é Ele que provê. Você quer ver uma coisa ruim que eu estava pensando esses dias? Pensa bem se Deus tirar a capacidade de você adormecer. Compreende? Se não dorme mais. Você já pensou nisso? Deus tirar a capacidade do ser humano dormir. Tem uns que não dormem. Quando eles não dormem, eles usam o quê? Remédios. Voltril. É isso aí. Então nós precisamos olhar a Deus como nosso provedor. Ele provê o sono. Ele provê o trabalho, Ele provê a força, Ele provê saúde, Ele provê um companheiro, Ele provê uma companheira, Ele provê um lugar. Deus é provedor, Ele provê o oxigênio, Ele provê pessoas. Temos que olhar para Ele como nosso provedor e não olhar as coisas como os nossos provedores. Porque nós tiramos a nossa confiança das coisas que perecem. A fábrica pode falir amanhã. Casamento, as pessoas podem deixar de casar amanhã. O Japão pode mandar a gente embora todos amanhã.
Mas Deus é o nosso provedor. Se Ele te trouxe aqui, a crise está chegando. Pastor, está vindo uma crise pior do que a 2008. Eu falei, vixe. Mas o meu provedor não é a crise, é Deus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. O meu provedor não é a minha idade, não é a minha força, é Jesus. Quando a gente olha para Deus como nosso provedor, as coisas começam a mudar. Você começa a ter segurança. Você começa a ter certeza que amanhã, o pão nosso de cada dia, vai nos dar hoje. E isso fala de pedir todo dia, mas exatamente porque Deus vê a oração, Jesus vê a oração como relacionamento. Jesus foi o homem na terra que mais ensinou oração. Pense comigo, Jesus, filho de Deus, precisava orar. Não, ele não precisava orar. Por que orava? Porque ele tinha saudade do céu. Ele queria voltar para o céu. A oração te leva para o céu. A oração te leva para a presença de Deus. Jesus estava na terra. Ele não podia estar no céu. Mas a oração, quando ele subia no monte, quando ele ia para o deserto, ele começava a orar, ele voltava para o céu. Até o momento que se cumpriu a palavra, ele retornou totalmente para o céu. Quando você ora, você vai para perto de Deus. Pastor, eu não tenho orado, é por isso que está muito perto do mundo. Tem gente ociosa aqui, chama lá para mim, obreiro. Quero ninguém ocioso do lado. Se tiver gente sentando, tomando um cafezinho, traz a garrafa para cá. Manda vir para cá. Quando nós oramos, nós vamos para perto de Deus. E quando nós vamos para perto de Deus, a gente começa a reconhecer aquilo que muitas vezes nós não reconhecemos. Começamos a olhar os erros. Eu sei que você é gente como eu. E muitas vezes gente como eu e você somos cobrados. E com razão. Olha, você está errando aqui, você está errando aqui. Você tenta mudar, você tenta fazer melhor e não consegue. Quem já passou por isso? Mas pertinho de Deus, muitas vezes Deus abraça a gente e fala, filho, está errado esse caminho, essa direção está errada, essa atitude está errada. E o que acontece? A gente se converte, a gente muda, fala, meu Deus. É por isso que a Bíblia diz que os cedros do Líbano, quando ouvem a voz de Deus, treme. Deus é poderoso. Olha para o teu irmão e diga assim, olha, se você quiser, se você não quiser olhar para ele, não olhe. Mas se você quiser olhar para ele, diz assim para ele, oração me leva para perto de Deus. E quanto mais perto de Deus a gente está, mais confiantes seremos. Você já viu aquela mulher que não tem confiança? No mundo diz confiança no taco. Um ciúme doentio do marido. Sabe o que é um ciúme doentio? Que não tem confiança. Nem na pessoa e nem em si própria. Mas quando você vai para perto de Deus, você tem confiança. Você tem esperança. Você tem certeza que as coisas vão melhorar. Ou que as coisas vão piorar, mas Deus está contigo. Deus vai passar contigo pelo vale. Deus vai passar contigo pelo vale se for necessário. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele continua. E depois ele diz aí no texto, perdoa os nossos pecados ou nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Nesse passo, nesse tópico, Deus está falando, olha, não é só orar. Você tem que orar, mas você tem que entender que eu vou pagar as suas dívidas. Eu vou pagar os seus pecados. Mas perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então Deus está dizendo, olha, eu vou perdoar seu pecado, eu vou apagar suas dívidas. Mas você tem que ser um pouco também gentil. Tem que aprender a perdoar, pagar as dívidas. Quando a gente vê dívida, fala, nossa, Deus vai pagar toda a minha dívida, vou fazer um monte. Estourar meu cartão de crédito, Deus vai pagar. Não é essa dívida. Essa dívida, Deus fala, vai ter com a formiga o preguiçoso, vai trabalhar e vai pagar. Mas são as dívidas espirituais.
Deus perdoou a gente era um lixo. A Bíblia diz que a gente era como um trapo de imundícia. A gente era destinado ao inferno. Mas Jesus se fez carne e habitou entre nós, morreu por nós, na cruz do Calvário, perdoou esse pecado grosseiro da minha vida. E Ele quer também que eu perdoe as pessoas que vão errar comigo, na minha trajetória, no meu caminho. Então perdoa as nossas dívidas, mas também como nós perdoamos os nossos devedores. Irmão, uma coisa que nós não podemos guardar é rancor no nosso coração. Eu me lembro uma ocasião, está gravando isso aqui? Está gravando? Está indo para a internet? Eu gosto de internet, mas às vezes você não pode falar o que... Vamos pular isso aqui. Onde eu estava? Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos também os nossos devedores. Sabe, tem irmãos, tem pessoas que muitas vezes... Seu pai, de repente, eu conheço gente que não perdoa o pai. Ah, meu pai era isso, meu pai era aquilo. Sim, a pessoa pagã até entendemos, mas a pessoa cristã não pode. Porque um perdão, uma pessoa que você segurou o perdão, você não vai ser perdoado também. Então Deus está pagando a sua dívida. Deus está pagando o seu pecado. Você precisa olhar as pessoas com mais misericórdia, com mais bondade. Sua mãe não foi tão boa para você, amém, mas foi mãe. Pelo menos te pariu, pelo menos te pôs no mundo. Ah, o seu irmão te roubou a casa que você ia comprar, mandou dinheiro para o seu irmão, ele comprou para ele. É terrível, terrível. E não pagou? Sim, é terrível. Mas vai fazer o que com isso? Vai segurar essa pessoa? Vai ficar com esse câncer espiritual? Estamos diante de Deus, irmão. Coração limpo, coração puro. E ele continua. E não, olha só, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Por isso que a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios pensamentos. Deus, Ele prova. Prova para aprovar e não para reprovar. Então Ele diz assim, olha, vocês têm que orar e pedir, Senhor, nos livra da tentação. Nos livra, Senhor, da tentação do maligno, porque a Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, anda bramando como leão, tentando tragar as pessoas. Satanás, ele arma laço, Satanás, ele arma armadilha, e você tem que entrar diante de Deus e falar, Senhor, livra-nos de cair em tentação. Deixa eu contar, isso eu posso contar porque é minha, é particular. Certa vez, eu fui fazer, fui abençoado, fui para o Brasil e fui para o Pará, ficar 15 dias pregando nas igrejas, Assembleia de Deus lá. Falei, eita, povo quente, assembleano, fui pregar lá, 15 dias. E no voo de Londrina para o Pará, sentei, tal. Eita, meu irmão, aqueles banquinhos de dois. De repente veio aquele avião interno, assim, sabe? Veio uma moça de lá para cá, assim. Os cabelos voando assim, do ar-condicionado. Sabe? E onde sentou? Bem no meu lado. Uau, eu falei, Jesus. E eu fiquei quietinho na minha. E ela começou. O senhor vai para onde? O senhor conhece Manaus? Não. O senhor não quer fazer uma paradinha para conhecer? Eu levo, eu moro lá. Eu achei estranho. Não é bonito como homem feio. Eu fiquei na minha. Falei, cara, como é que eu saio dessa enroscada? Mulher bonita. Eu sozinho. A irmã está olhando. Pastor não peca. Não peca porque Deus está conosco, irmão. Porque as pessoas olham para o pastor e pensam que o pastor não é carne, né, irmã? Fiquei bem quietinho. Fiz uma oração em espírito. Senhor, isso aqui é uma armadilha para mim. Me livra desse trem. Fosse outro tempo, mas me livra disso, Senhor. O senhor não quer parar em Manaus? Eu falei, não, eu estou indo para Belém, eu estou indo aqui para o Pará. Eu sou pastor, eu vou pregar ali numas igrejas. Estalou o olho assim. O senhor é pastor? Eu falei, sou pastor. E aí comecei, olha, Jesus Cristo, ele está batendo na sua porta. Ele trouxe você aqui
sentar do meu lado para que eu pudesse falar do amor de Jesus. Eu agradeço você por começar a conversar comigo, porque eu não estava com disposição para conversar. E Jesus fez você puxar esse assunto porque Ele te ama. Ele quer entrar no teu coração, mudar a sua vida, transformar você. Ela foi ficando assim e tal. Amém, aleluia. Aí falou até aleluia. Eu falei, nossa, eu achei crente. Resultado, Deus me livrou do laço do passarinheiro. O problema nosso é que a gente senta às vezes, na igreja a gente é um santo. Lá fora a gente é um capeta. Esconde as credenciais de cristão, de filho, fica lá. Igual um jururu. O diabo, a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de... Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Quando eu resisti com a palavra de Deus, o diabo saiu do couro daquela mulher, ela pôde ouvir a palavra e eu segui o meu destino, fui bênção 15 dias pregando a palavra, voltei, porque no meu universo só tem uma mulher, que é a minha esposa. Posso ouvir um amém? Nesse meu universo não cabe outra mulher. Você tem que ter o seu universo. Essa mulher que está do teu lado, esse homem que está do teu lado é seu. Ela junto ou longe. Naquele banco que estava vazio. O diabo mandou a armadilha, mas ali estava o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo anda conosco. E esses dias a minha esposa, a gente estava conversando, ela olhou para mim e falou, nossa, você é fiel. Eu falei, graças a Deus. Graças a Deus. Você pode olhar para a sua esposa e falar, você é fiel. A gente precisa, irmão, reconhecer essas virtudes. A gente precisa reconhecer essas virtudes. Então hoje eu posso ir para qualquer lugar, mas sempre Deus me livra das tentações. Porque a Bíblia diz, o sexo foge, do sexo foge, mas resista a Satanás e ele fugirá de vós. Amém? Então Deus quer te abençoar, Deus quer te, levar você numa dimensão de oração muito maior do que você pensa. Porque, aí ele termina, porque o teu é o poder, a glória para sempre. Deus é poderoso. Dele é o reino. Dele é o poder. Dele é a glória. Ele pode derramar na sua vida o Espírito de Deus, que é o poder de Deus, é o dínamos de Deus, para a gente vencer toda a obra da carne. Você não precisa andar capengando uma vida, de peca aqui, ou cai acolá. Não, você pode andar realmente sem cair na presença de Deus, porque Ele é o poder na nossa vida. Você pode ter domínio sobre a sua carne, porque o Espírito de Deus habita em nós. E Jesus termina assim, olha, essa lista de oração, e saiba de uma coisa, o poder é meu, o reino é meu. Deus é Deus e dono do reino. Ele é poderoso. Deus não está jogando bola com Satanás e Jesus chuta, bate na trave. Satanás é criatura. E Deus é criador, é todo poderoso. Vamos colocar em pé e vamos orar. A oração do Pai Nosso, ela é muito mais do que, ela não pode ser um amuleto. Mas ela traz princípios poderosos, como reconhecer Deus como nosso Pai. Eu não sei você, mas eu tinha esse problema, porque eu fui um homem que apanhei muito do meu pai. E na minha época de cristão, não falava as igrejas, não falava que Deus era Pai. E quando eu comecei a ouvir Abba Pai, tinha cântico, Abba Pai e tal, e começava a falar que Deus era Pai, eu relacionava Deus com meu pai. Misericórdia. Eu falei, se meu pai já era assim, imagina aquele lá de cima. Matou um monte de gente no dilúvio. Ainda disse que vai acabar com a terra em fogo. Eu falei, Jesus dos crentes, eu estou fora. Eu tinha medo de relacionar com Deus como Pai. Agora imagina aquela filha que é violentada, aquele filho que é violentado pelo pai. Mas Jesus ensinou, olha, eu sou um pai diferente. Eu sou um pai totalmente diferente. Eu sou santificado, eu sou santo. Eu sou santo. Eu tenho um reino. E o meu reino tem uma vontade. E ela vai ser feita.
seja feita a tua vontade. Sabe qual é a vontade de Deus? Que nenhum de nós se perca. Que nenhum de nós se perca, mas que todos se salvem. Todos. E ele continua, olha, a minha vontade é isso. E eu tenho pão diário para vocês. Pode ficar tranquilo. Olhe para as aves. Não plantam, não colhem, mas eu os alimento. Vocês valem mais que elas. Eu vou alimentar vocês. Não vai faltar pão, não vai faltar roupa, não vai faltar o lugar. Talvez, irmãos, tem momentos que bate desespero. Na gente que vai chegando aí, passa dos 50, as pessoas vão falando, ixi, tem mais serviço para o senhor não. Aí você olha, talvez não pagou a aposentadoria, você fala, ixi, começa a coçar a cabeça, nem aposentado sou. Ai, meu Deus do céu, o que será de mim? Ai de mim! Mas sabe de uma coisa que Deus, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso provedor. Ele é aquele que perdoa. É Ele aquele que olha, não o que eu faço, mas olha quem eu sou e quem eu serei. E perdoa o que eu faço, porque Deus é poderoso. A partir do momento que eu reconheço e peço perdão, Deus perdoa. E Ele diz agora, seja gentil, comece também a perdoar as pessoas. E ore para que você não caia nas tentações deste mundo, mas viva uma vida livre, porque meu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se você pegar esses princípios de oração e orar sobre esses princípios 2 minutos, você vai ver que você vai gerar uma vida de oração. Porque uma oração de 5 minutos e uma oração de 1 hora, para Deus é a mesma coisa. Tem pessoas que dizem assim, eu oro 6 horas todo dia. Isso não faz ele mais espiritual do que você e eu que oro 5 minutos. É claro que Deus não quer somente que você ore, Deus quer que você tenha uma vida de oração. Amém? Podemos orar?